Boa noite, galera tricolor, aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel, e hoje a gente vai falar do pré-jogo de Botafogo e Fluminense pela semifinal, pelo primeiro jogo da semifinal do Carioca. Esse jogo vai ser realizado amanhã, segunda-feira, no estádio Newton Santos, às 20 horas. É o primeiro jogo da semifinal. Mas antes disso, né, a gente não pode deixar em branco que tá toda a torcida tricolor, está muito triste, revoltada com essa eliminação precoce da Libertadores, na pré-Libertadores, né? Na sua fase inicial. A torcida toda tinha vontade, né, de ganhar esse título, estava muito contente com os 12 jogos que o Fluminense estava ganhando direto, embora sejam a maioria dos jogos com times fracos aqui do Rio de Janeiro, times sem expressão. Mas a torcida estava numa vibe legal, a torcida estava muito com um pensamento muito positivo quanto ao Fluminense, a apresentação do Fluminense nessa Libertadores. E foi dada uma ducha de água fria, né, na gente, primeiramente com a venda do Luiz Henrique, na véspera da partida, num domingo, 2 dias antes do jogo, onde deixou a torcida revoltada. O clima ficou pesado também, deve ter ficado pesado para os jogadores, né? Foi uma apresentação do time de forma covarde. O Abel armou o time de forma covarde, se defendendo praticamente os 90 minutos e atraindo o Olímpia para cima o tempo todo, dando moral para um time infinitamente inferior tecnicamente ao nosso. A gente qualificou o Olímpia. O Olímpia tem jogadores tecnicamente fracos. O Olímpia não tem um time capaz de ganhar o Fluminense em campo nenhum. Tudo bem, eles botaram 40 mil torcedores, mas o torcedor ajuda, mas não ganha jogo. O torcedor não está dentro do campo. O Fluminense tinha que jogar, os jogadores do Fluminense são jogadores experientes, acostumados com Libertadores, como Felipe Melo, Fábio, o William Bigode, enfim, jogadores já tarimbados, que já conhecem a Libertadores, já ganharam várias vezes a Libertadores por outras equipes. Então, essa experiência não veio programada. O Fluminense não soube administrar o resultado que tinha feito aqui em São Januário, de 3-1. O Fluminense podia perder de 1 gol e não soube aproveitar. Por quê? Porque ficou recuado o tempo todo, atraindo o Olímpia para dentro do campo. E nem os contra-ataques soube aproveitar. Luiz Henrique num péssimo jogo, um dos piores jogos do Luiz Henrique com a camisa do Fluminense, irreconhecível, não sei se foi pela notícia da venda, pelo aquele imbróglio todo que ocorreu, ou se ele estava jogando machucado, porque ele vinha de uma lesão, né, no primeiro jogo. O jogador do Olímpia, que nem jogou, o lateral esquerdo Ivan, deu-lhe uma tesoura por trás e de repente ele jogou também machucado. A gente não sabe quais os motivos da péssima apresentação do Luiz Henrique no jogo. Eu sei que o Luiz Henrique não foi o mesmo. O Abel até colocou o Arias e o Martinelli, que a torcida vinha pedindo já há algum tempo, no lugar do Iago, do Bigode, mas nem a entrada desses jogadores surtiu efeito. Por quê? Porque o técnico, que é o homem que é o comandante da equipe, mandou a equipe jogar recuada, armou o time para jogar recuado. Então não adianta colocar o Martinelli e o Arias, que são jogadores rápidos de toque de bola, porque o time jogou na retranca. Então não precisava nem ter colocado essas peças, deixava o Iago mesmo, porque para marcar, para ficar recuado, o Iago marca melhor, entendeu? Então não deu para entender realmente a atitude do Abel nesse jogo, não deu para entender. Os culpados a torcida já identificou. Mário Bittencourt, que na véspera do jogo mais importante do Fluminense no ano, soltou uma bomba da venda de Luiz Henrique para o Betis a preço de banana. E Abel Braga, que fez as mudanças que a torcida queria, mas colocou, ao mesmo tempo, ele armou o time para se defender e abdicar de atacar. E foi castigado com 2 gols e a eliminação. Foi isso que deu essa atitude covarde e medrosa do comandante do Fluminense, deu na eliminação, né? Perdemos por quê? Porque o Olímpia tem uma grande equipe? Não. Perdemos porque nós fomos covardes. E a gente fez o Olímpia crescer no jogo. Tá?
O Fluminense perdeu 3 milhões na fase de classificação de grupos e agora vai disputar a Sul-Americana com premiações bem inferiores. É um campeonato que praticamente é a segunda divisão da Libertadores. A torcida protestou na recepção aos jogadores no Galeão. Cerca de 40 torcedores protestaram e cercaram jogadores e comissão técnica, exigindo explicações. Abel e Felipe Melo ainda pararam para conversar com os torcedores. Houve tumulto entre torcedores e seguranças, né? Empurra, chute, socos, enfim. E o Mário saiu correndo para fugir da ira da torcida e quase foi agredido por um torcedor no carro. Teve um torcedor que conseguiu driblar os seguranças, quase abriu a porta do carro para agredir o Mário, né? Foi contido pelos seguranças. Houve também protestos nas Laranjeiras, muros pichados, torcida gritando, com palavras como Mário mentiroso, Mário ditador, respeitem a torcida, enfim. Palavras essas pichadas no muro. Por quê? Porque o presidente havia prometido na sua candidatura um Fluminense forte, com as dívidas sanadas, com as Laranjeiras, fazendo obra nas Laranjeiras para os jogos de porte pequeno, e nada disso foi cumprido. As dívidas estão aí, a gente está tendo que vender um jogador talentoso, uma grande promessa, que poderia se valorizar muito mais. A gente está vendendo pela quinta ou sexta parte do que ele vale, né? Por quê? Porque ele precisa pagar salários, porque ele precisa pagar a parcela do Sornosa e do Orejuela, que ele está devendo ao time lá do Equador, e se ele não pagar, o time do Equador vai acionar a FIFA, e o Fluminense vai perder pontos, não vai poder vender jogadores, nem comprar, nem fazer nada. Então ele deixou chegar a esse ponto, porque ele não pagou a parcela de dezembro. Tá? Presidente, parece que a casa caiu. Promessas de campanha não cumpridas, vendas da base mal feitas, renovações e contratações erradas, desdém ao torcedor, tá? Renovações de Wellington, Samuel Xavier, Hudson, contratações erradas de Caio Paulista e por aí vai. Esse dinheiro que poderia ser usado para contas, para outras coisas, a gente está pagando salário de jogador que não joga nada, perna de pau, né? Tudo isso fez com que o Mário seja o maior culpado pela situação atual do Fluminense. 10 anos sem título, devendo salários e funcionários. E mesmo assim se acha o dono da verdade, soberano, não escuta a torcida, só enxerga o seu próprio umbigo. É um ditador, como dizem os torcedores, como colocaram nos muros. Ele tem atitude de ditador. Ele é debochado, ele tudo tem uma resposta, entendeu? Ele chama a responsabilidade só para ele não ouve o torcedor, ele faz aquilo que ele quer, entendeu? Então agora está aí o Fluminense, na situação que se encontra atualmente. Amanhã tem semifinal do Carioca e a torcida não irá em massa. Muitos torcedores não comprando ingresso. Com certeza o Fluminense não vai em massa, a torcida não vai em massa amanhã, né? Vocês conseguiram destruir tudo, né? Aquela sequência de vitórias que o Fluminense vinha bem, o Abel colocou um time o terceiro time reserva para jogar contra o Boa Vista, e ali começou a derrocada, né? Empatamos o jogo e depois recuou o time contra o Olímpia e chamou a derrota, né? Buscou a derrota. Respeito muito o Abel, pessoal. Tenho muito respeito pelo Abel, pelo seu passado. Mas foi cagão e covarde. Cagão e covarde. Não confiou no time que tem nas mãos. Valorizou muito o Olímpia e deu no que deu. Uma derrota de 2-0. E aí o time foi para os pênaltis. E nos pênaltis o time nervoso perdeu para o Olímpia, né? Merecidamente. Perdeu merecidamente. Não podemos crucificar o garoto Biel. A torcida está colocando praticamente a culpa também no Biel. A culpa não é do Biel. O Biel a gente sabe que é um garoto
que ainda está em fase de crescimento, ele ainda está em adaptação aos profissionais, ele ainda não deslanchou como o Luiz Henrique, mas é um jogador que tem qualidade, sabe driblar, é rápido, veloz, mas ele tem uma deficiência muito grande, que é na finalização. Já não é de hoje, ele já perdeu gols decisivos no ano passado, ele perdeu gol decisivo contra o Boa Vista, enfim, é um jogador que não sabe chutar a gol. Esse fundamento ele não sabe chutar a gol. Da mesma forma que o Marcos Felipe não sabe pegar pênalti, o Gabriel Teixeira não sabe chutar a gol, tá? Então, quem é o culpado disso? Quem escalou ele. Não era para ter escalado o Gabriel Teixeira num jogo decisivo, onde o Fluminense tinha que pelo menos empatar, né? Num jogo decisivo, ele coloca Gabriel Teixeira. Por que não colocou outro jogador? Por que não colocou o Ganso, que é um jogador mais tarimbado, né? Tem mais experiência? Colocava o Ganso, soltava alguém mais para frente. Enfim, não. Ele colocou o Biel e tá aí. Agora o Fluminense é eliminado e a culpa não é só do garoto, não. Como também a culpa não é só do Nino. O Nino fez grandes partidas pelo Fluminense. Não é à toa que ele foi pré-convocado para a seleção principal. Mas falhou o Nino. Falhou na saída de bola, perdeu a bola, voltou afoito e derrubou o jogador, sendo o último homem, foi expulso. Merecidamente expulso. Então, também a gente não pode colocar a culpa toda no Nino. A culpa foi da equipe toda e da postura da equipe, né? Agora, gente, é focar no próximo jogo, que é o Botafogo. É o jogo que a gente tem pela semifinal no Newton Santos. Vai ser na segunda-feira, às 20 horas. Botafogo escalado, com Diego Loureiro no gol, Vitor Marinho na lateral, Carli e Cano na zaga. Na esquerda, Daniel Borges. Meio campo com Fabinho, Kaique e Ronald. O ataque, Chay, Raí e Matheus Martins. O técnico do Botafogo é Lúcio Flávio. Fluminense, Marcos Felipe no gol, Calegari na lateral direita, Manuel e Lucas Claro na zaga. Na esquerda, Cris Silva ou Pineda. Espero que o Abel escale o Pineda, que ninguém aguenta mais o Cris Silva. Meio campo, Nonato, Martinelli e Ganso. Ele optou por um meio campo mais ofensivo com a entrada do Ganso. No ataque, Arias, Cano e William Bigode. Então aí vocês podem reparar que alguns jogadores estão ausentes nessa equipe do Fluminense. Entre eles, Nino, Davi Braz, André, Iago e Luiz Henrique. Por que não foram escalados? Não sei. Estão cansados? Estão desgastados com a torcida? Não sei dizer. Tá? Eu acho que a zaga está bem escalada, com o Manuel e o Lucas Claro. A gente não vai sentir falta. E a gente pode perceber também que o Abel voltou ao esquema 4-3-3, né? Pela escalação atual do Fluminense, a gente vê que o Fluminense vai jogar no 4-3-3, ainda bem. Porque no 3-5-2, o Fluminense já provou que não joga bem, né, gente? Não, o Fluminense não se dá bem nesse esquema 3-5-2, pelo menos até hoje. O Fluminense deixa muitos buracos na defesa, não sabe se recompor e se atrapalha muito nesse esquema. Então, pessoal, focar no Botafogo, o jogo é amanhã, é importante. O árbitro da partida é o Graziani Maciel Rocha, vai ser o árbitro de Fluminense e Botafogo. Tá? É uma partida importante, Fluminense, não resta muita coisa ao Fluminense esse ano. Eu acho que o Carioca é um dos títulos mais possíveis que a gente tem, né? O Fluminense, quando joga com o Flamengo, sempre joga bem, e eu acho que é um título que a gente pode conquistar. Porque depois, minha gente, é Campeonato Brasileiro, onde a gente vai ver equipes mais bem armadas, com mais estrutura, tá? A Copa do Brasil, mesma coisa, a gente vai ter adversários difíceis, e a Sul-Americana também é difícil. A gente tem aí Independente, a gente tem LDU, a gente tem Inter, a gente tem vários times com potencial de ganhar também. Então, Fluminense ganhar ou ganhar amanhã contra o Botafogo. O segundo jogo vai ser no Maracanã. E amanhã a gente vai jogar na casa do adversário, que também é a nossa casa, né? A gente cansa de jogar bem no Engenhão. O Engenhão nos dá sorte. Pessoal, é isso. A gente lamenta aí a gente estar nessa situação atual.
A gente queria estar festejando uma classificação e já pensando na fase de grupos da Libertadores, mas não deixaram isso acontecer, não deixaram, não quiseram que acontecesse, e agora eles vão plantar, eles vão colher o fruto que eles plantaram, que é a ira da torcida, né? O presidente vai ter que torcer muito, vai ter que torcer muito para esse time ganhar algum título aí, para ele poder pensar em reeleição. Mas eu acho que mesmo que o Fluminense consiga vencer algum título desse aí, a torcida não vai esquecer das trapalhadas que ele fez esse ano aí, tá? Foram trapalhadas, foram assuntos sérios, foram vendas desastrosas de jogadores a preço de banana, enquanto a gente vê adversários nossos vendendo jogadores muito bem vendidos, por 3, 4, 5 vezes mais que os jogadores do Fluminense saem, e a gente está assistindo isso, né? Uma incompetência geral. Falava que o nosso clube não estava devendo ninguém, que estava tudo em dia, e não está. O Fluminense está devendo salário a jogadores e funcionários, o Fluminense está devendo parcelas de dívidas de administrações anteriores, enfim, o Fluminense está com dívida até o pescoço, está tendo que vender os seus garotos a preço de banana, né? Peço que o torcedor continue protestando, claro, sem violência, né? Sem quebrar o nosso patrimônio, mas protestando. Esses caras só vão fazer alguma coisa se a gente continuar protestando, tá? O Fluminense tem que contratar, precisa de um lateral direito, isso aí já ficou visível, né? Precisa de um centroavante para ser reserva do Cano. Fred está voltando, é um grande jogador que no passado nos deu muitas alegrias, mas hoje o Fred não é mais unanimidade, pelo menos em campo, né? O Fred não vem atuando bem e a gente precisa de um jogador substituto ali para o Cano, tá? Então é bom a diretoria se mexer, porque daqui a pouco vai começar o Brasileiro, e o Brasileiro é um campeonato de pontos corridos. A gente, se quiser alguma coisa, a gente já tem que começar bem e continuar bem, tendo uma sequência de vitórias. Então é isso que eu tinha que falar para vocês. Também estou muito chateado com a derrota, tá? Mas tenho que gravar os vídeos para vocês, para passar para vocês tudo que está acontecendo no Fluminense. Peço a todos que se inscrevam, que deem um like, compartilhem com o maior número de torcedores possíveis e que ativem as notificações. O canal está demorando para crescer, o canal tem 1000 e alguma coisa inscritos, 1100 e poucos inscritos, então eu dependo de vocês para ajudar o canal. Peço que vocês compartilhem com o máximo de tricolores possíveis. É um canal que fala aquilo que tem que falar, fala a verdade. É um canal que não tem rabo preso com nenhum político. Eu evito até falar de política aqui, porque realmente é um tema que não me agrada, tá? Então o tema que me agrada é futebol. Então eu evito falar de políticos, de política. Eu não pretendo chamar políticos para live aqui no meu canal. É um canal exclusivamente de futebol, tá? Então eu peço a todos que se inscrevam, que deem um like, que compartilhem e que ajudem o canal a crescer, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores.